A pauta de número 79 da sessão ordinária de hoje, dia 30/10. Comunico que esta sessão está acontecendo em formato híbrido, de forma presencial, na sede do TRE e por videoconferência. Participam por videoconferência o desembargador, vice-presidente corregedor, desembargador Francisco Gleidson Pontes, e também o juiz jurista convocado, o doutor Rogério Feitosa. Vamos para o primeiro processo. É uma ação de justificação de desfiliação partidária, perda de cargo eletivo, número 0600 15744/2023. Exige quórum completo, previsão no artigo 28, parágrafo 4 do Código Eleitoral e artigo 20, parágrafo 2º do nosso regimento. Antes, porém, eu queria propor a aprovação das atas de número 77 e 78, dos dias 23 e 24, respectivamente. Todos de acordo? De acordo. Atas aprovadas. Então, voltando aqui ao processo, anunciando a origem é Fortaleza, o relator é o juiz Francisco Érico Carvalho Silveira, requerente Evandro Sá Barreto Leitão e o advogado Mariana Gomes Pedrosa Bezerra, requerido Partido Democrático Trabalhista, PDT, Diretório Regional do Ceará. E o advogado é o doutor Davi Gabriel Ferreira Duarte, requerido ainda o PDT, Diretório Nacional, advogados Valber de Moura Agra e outros. Assunto: ação de justificação de desfiliação partidária. Com a palavra, vai haver sustentação oral, presencial, só Vossa Excelência, né? São dois advogados. Os dois advogados, no caso, o doutor João Vitor, é o senhor, e o outro advogado é o doutor Valber, é isso? Ele está presente ou está por videoconferência? Está presente? Está no vídeo. Doutor João Valber, doutor João Vitor e o doutor Valber dispensam a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Vossa Excelência tem o prazo regimental para fazer a sua sustentação oral, 15 minutos. Excelência, eu acho que o primeiro que começa é o requerente. Eu sou requerido, estou pelo PDT Nacional. O requerente, no caso aqui, o doutor Evandro Sá Barreto, aí o requerente pelo advogado, é o advogado doutora Mariana Gomes Pedrosa Bezerra, é isso? Não, Excelência. Pelo requerente? Doutor João é da parte autora. João Vitor. Doutor João Vitor, né? Isso, pelo requerente, Excelência. Doutor João Vitor, o senhor tem aí o prazo regimental para fazer a sua sustentação. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor desembargador Raimundo Nonato, que preside este Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Doutor Francisco Érico, relator da presente ação de justificação de desfiliação partidária. Doutor Samuel Arruda, eminente representante aqui do Ministério Público Eleitoral. Demais servidores, advogados que acompanham a presente sessão. Trata o caso de uma ação de justificação de desfiliação partidária proposta pelo senhor Evandro Sá Barreto Leitão em desfavor do partido PDT. A ação, Excelências, tem dois fundamentos muito objetivos. O primeiro deles é que o próprio partido emitiu uma carta de anuência concordando com a desfiliação do ora requerente. E dois, há uma grave, indisfarçável e concreta discriminação política pessoal em face do ora requerente, o que enseja também a propositura da presente ação e o seu deferimento. No caso dos autos, Excelência, tocando ao primeiro ponto, a grave discriminação política pessoal, como se sabe, o Tribunal Superior Eleitoral, doutor Roberto Bucão, tem precedentes firmes no sentido de que é necessário um fato concreto e determinado apto a justificar a hipótese de discriminação grave política pessoal. E o caso em questão, doutor Deusdedit, nós temos um caso por mais objetivo. Mais objetivo não poderia ser, mais cognoscível não poderia ser, se não fosse o caso em questão. Nós temos aqui o requerente, atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará,
reeleito em eleições gerais em 3 oportunidades, que simplesmente foi o único candidato na eleição de 2022 a deputado estadual do PDT Ceará que não recebeu nem um único centavo de recursos do fundo eleitoral. Ora, o contingente e o capital político que detém alguém que exerce honrosamente o cargo de presidente da Assembleia Legislativa, alguém que foi reeleito 3 vezes pelo povo cearense, não receber o que é fundamental para a campanha, recursos, doutor Bucão, para divulgar suas propostas, para divulgar o trabalho desenvolvido, doutora Camila. Isso evidencia uma perseguição indisfarçável. O fato é, por demais, objetivo, concreto e comprovado. A prova desse fato se faz também de maneira muito objetiva, pois na ação teve-se o cuidado de juntar todos os recursos recebidos pelos candidatos a deputado estadual do Ceará, evidenciando que o ora requerente não recebeu absolutamente, doutor Edilberto, nem um único centavo do PDT para a sua campanha. Então ele contou exclusivamente com a doação de outros recursos para que pudesse participar e expor suas propostas no pleito eleitoral. O PDT, para ilustrar, teve 38 candidatos a deputado estadual. Tem candidatos, excelências, que recebeu 300 mil, 200 mil, 150 mil reais e o ora requerente não recebeu absolutamente nada. O presidente da Assembleia Legislativa não recebeu absolutamente nada. É incontroverso, portanto, esta hipótese. Foi, naturalmente, realizada a instrução processual e, ao longo da instrução processual, foram ouvidas testemunhas. Especialmente aqui indico o deputado estadual Romeu Aldigueri e o deputado Guilherme Landim. E as testemunhas, excelências, deixaram claro, doutor Samuel, como era esse processo dentro do ambiente partidário, como é que esses recursos viriam. E as testemunhas indicaram. Primeiro se pleiteava ao tesoureiro, ao presidente do partido, da agremiação, os recursos. E aí o tesoureiro ou o presidente do partido garantiu, ó, tem ali 100 mil reais para a sua campanha. Há disponibilidade de recursos para a sua campanha. E aí então o candidato formularia, doutor Deodete, o pedido, que a verba já estando provisionada seria então destinada ao candidato. E aí se questiona, e a parte ora demandada, especialmente o PDT nacional, considerando que o PDT estadual concorda com o pleito, diz o seguinte, mas o deputado Evandro não pediu recursos. E aí a prova testemunhal, doutor Érico, ela foi absolutamente esclarecedora nesse sentido. O deputado Romeu Aldigueri, ele diz o seguinte, eu me lembro no final de agosto, quando alguns colegas deputados começaram a receber recursos estadual e da nacional, e eu era um que não tinha recebido. E imediatamente eu liguei para o presidente Evandro Leitão, até porque era o presidente lá do parlamento, ou seja, uma liderança, né? Um líder partidário que para ele interferisse para que a gente recebesse, e por várias vezes ele me disse, o meu eu nem recebi. Já pedi várias vezes, já falei com a direção do partido já, com o tesoureiro. Eu por várias vezes falei com o presidente André. Falei. Ou seja, a prova testemunhal evidencia a insistência, o pleito do deputado Evandro Leitão, ora requerente, em receber os recursos, que ainda assim não vieram. E continua o deputado Romeu Aldigueri a indicar. E o Evandro não recebeu um tostão. O Evandro, inclusive, por várias vezes na campanha, reclamou de discriminação em relação a ele, e que estavam punindo ele, e que também já teria recebido N notificações de companheiro do partido. O deputado Guilherme Landim, no mesmo sentido, diz, há um clima de insatisfação. Ainda mais, então, é na campanha. A gente cobrava, a gente tem grupos comuns dos deputados, e a gente cobrava a chegada de recursos. E ao longo do tempo foi chegando recursos para nós, e ele foi o único que ficou sem receber. Ou seja, o procedimento para receber esses recursos eram claros. Se pedia o recurso estava provisionado, formalizava-se o requerimento e recebia. O ora requerente jamais recebeu qualquer valor, o que é evidenciado, inclusive, pela prova testemunhal que foi colhida ao longo da instrução deste processo. Evidenciando, portanto, excelências, que há uma discriminação política grave. Há aqui um fato concreto, determinado, absoluto, que enseja a procedência do presente pedido de desfiliação partidária. Há um outro ponto levantado também pela parte ora demandada, de que em 2018 nenhum candidato a deputado estadual teria recebido recursos. Inclusive, o ora requerente de novo não recebeu. Mas, excelências, nesse caso não houve discriminação. Porque, doutor Bucão, em 2018, nenhum candidato estadual recebeu recursos. Por uma decisão do partido, o fundo partidário foi repartido somente entre aqueles que concorriam ao cargo de deputado federal.
A discriminação há em 2022 quando o requerente fica isolado, sendo o único que não recebeu os recursos. Portanto, esse argumento de que desde a eleição de 2018 já não recebia e que somente agora houve a insatisfação, ele não prevalece. Lá atrás, em 2018, não houve discriminação em relação à hora requerente. Houve um consenso do partido sobre a forma de dividir os recursos. E eu trago aqui um precedente do Tribunal Superior Eleitoral que traz exatamente aquela ideia que eu coloquei de início. A grave discriminação pessoal deve ser analisada a partir do caso concreto, de modo que sua caracterização exija a demonstração de fatos certos e determinados que impeçam a atuação livre do parlamentar, tornando sua situação no partido insustentável. É o caso em questão e é por isso, sendo este o primeiro fundamento, que o ora requerente vem buscar a Justiça Eleitoral para obter a sua desfiliação partidária. Mas esse é apenas um dos fundamentos, doutor Samuel, que por si só já seria suficiente para que esta egrégia corte julgasse procedente a presente demanda. Veja-se que os fundamentos que se traz aqui, eles são alternativos. Bastaria que se reconhecesse nesta sede o que se acredita, que houve uma grave discriminação política, que isso já seria suficiente para a desfiliação do ora requerente à procedência da presente ação. No entanto, há outro fundamento igualmente objetivo e igualmente válido. O partido, ora demandado, emitiu uma carta de anuência para que o ora requerente saísse do partido sem que isso configurasse infidelidade partidária, sem que isso ensejasse na perda do seu mandato eletivo. A carta de anuência foi emitida pelo Diretório Regional do PDT no Ceará e se comprova nestes autos, doutor Érico, que o diretório estava vigente, que no tempo e no dia da expedição da carta de anuência, o senador Cid Gomes era regularmente o presidente, o Salmito era regularmente o secretário, e que esta carta foi aprovada em uma reunião da executiva estadual do partido, sem nenhum voto contrário. Nenhum voto contrário. Nós tivemos o tema colocado em votação, foi levado aos pares e ninguém votou contra. Todos concordaram com a emissão da carta de anuência, que regularmente foi feita e encontra-se colacionada a estes autos. Dessa forma, se tem um outro requisito objetivo, se tem uma outra causa objetiva para a desfiliação partidária, porque o artigo 17, parágrafo 6º da Constituição Federal, recentemente alterado pela Emenda Constitucional 111 de 2021, vai indicar que os deputados federais, estaduais, distritais e vereadores que se desligarem do partido perderão o mandato, mas há uma ressalva. Salvo nos casos de anuência do partido ou outras hipóteses de justa causa estabelecida em lei. Aqui nós temos os dois. Tem a justa causa, como eu indiquei, que está fulcrada lá no artigo 22A, que é exatamente a grave perseguição política eleitoral, e nós temos também a carta de anuência. Texto constitucional é objetivo. Se o partido emite a carta de anuência, pode haver a desfiliação sem a perda do mandato, sem que isso configure infidelidade partidária. E, portanto, nesse sentido, tem-se a carta válida, emitida pelo órgão competente, pelo presidente em exercício, e se questiona a parte ora demandada acerca de conflitos internos que existiriam dentro do partido. O que cabe destacar é que, no tempo, as autoridades responsáveis por emitir a carta estavam regularmente nos seus cargos. Ademais, sobre a carta em questão, ou sobre a formalidade, ou se isso é válido ou não é nos termos do estatuto, como se sabe, excelências, isso é um assunto interna corporis do partido. A Justiça Eleitoral não é competente para dirimir essas questões. Ainda que o fosse, já demonstrei, a carta seria válida, mas não é. E eu trago aqui um trecho extremamente interessante do parecer do Ministério Público. O Dr. Samuel foi muito lúcido, muito preciso, como de fato é, ao indicar que, assim, existe a carta de anuência da agremiação quanto ao desligamento do requerente. Estaria atendido o requisito estabelecido na Constituição, não cabendo a esta esfera, leia-se a Justiça Eleitoral, doutor Érico, o aprofundamento da matéria do partido para apurar a correta condução dos trabalhos partidários. E aí a parte demandada diz, isso é uma questão que tem que ser analisada pela Justiça Eleitoral, mas, ao mesmo tempo, de forma absolutamente contraditória, e seguindo, naturalmente, o que diz a lei, vai à Justiça Civil e propõe uma ação para questionar a carta. E o juízo civil indefere a liminar. O que se tem hoje, portanto, a matéria não é afeta à Justiça Eleitoral. Tanto é que
o demandado propõe uma ação civil e o juiz indefere a liminar e o processo não tem, até hoje, qualquer outra movimentação, eu mesmo chequei. Então, o que se tem aqui, na verdade, é uma carta válida, sem dúvida nenhuma, para esta justiça, para o âmbito da competência da justiça eleitoral, a carta é válida, e é o fundamento atendido na Constituição para que haja a desfiliação partidária. Um outro tema que traz o demandado é que a Executiva Nacional do PDT, em maio de 2022, teria, em uma reunião, emitido uma recomendação para que somente a diretoria nacional, doutor Érico, pudesse emitir cartas de anuência para desfiliação. No entanto, as testemunhas ouvidas nesses autos indicaram claramente que esse documento não foi publicizado por diretórios regionais. Nós não temos um documento oficial que foi publicizado, que foi amplamente circulado. E, para além disso, essa discussão, de novo, não é afeta à justiça eleitoral. E aqui, doutor Samuel, eu trago mais um trecho do parecer de Vossa Excelência sobre esse tema, que foi muito lúcido. O Ministério Público diz: essa reunião em que foi feita essa recomendação seguiu o estatuto do partido? Será que a reunião foi convocada com essa finalidade? Será que os procedimentos fixados no âmbito do PDT, do estatuto do PDT, foram seguidos? Nós não sabemos e nem é da competência da Justiça Eleitoral saber. Mas achei muito lúcido quando o Ministério Público diz: analisando-se a reunião apresentada no ID número tal, dispõe que cabe somente à Executiva homologar a saída de detentores de mandato. Não se identifica, diz o Ministério Público, que a ela foi dado status de resolução, tampouco que promoveu a alteração no Estatuto. Em que pese a possibilidade do Diretório Nacional lançar documentos interpretativos do Estatuto, a fim de sanar suas omissões, está lá no Estatuto do PDT, é questionável se a medida impeditiva da atuação do órgão regional e local pudesse ser promovida com formalidades inferiores às exigidas pela alteração do Estatuto do partido. Não demonstrou, por exemplo, que a medida deliberada em 1º de maio contou com proposta de discussões das comitivas regionais, como exige o próprio Estatuto. O Ministério Público foi muito lúcido, foi exatamente cirúrgico e preciso quanto ao tema, ao indicar que nós sequer sabemos se as formalidades foram cumpridas. O que se tem, portanto, excelências, é um pleito, é uma ação, desembargador Raimundo Nonato, fulcrada nos precedentes... Tenho 58 segundos. Obrigado, excelência. Fulcrada nos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e fundado nos precedentes desta Corte. E aqui, em arremate, eu os registros. Há um precedente aqui do desembargador Raimundo Deusdete, que indica: assim, diante da carta de anuência do então presidente do Diretório Estadual, conclui-se, com base no parágrafo 6º do artigo 17 da Constituição, a justa causa para a desfiliação. É precedente desta Corte. No mesmo sentido, o eminente presidente, desembargador Raimundo Nonato, foi relator de voto, indicando a mesma hipótese. O preceituado parágrafo 6º do artigo 17 da Constituição Federal condiz com a validade da carta de anuência. Portanto, excelências, o que se pede é que seja julgada procedente a presente ação, considerando os dois fundamentos preenchidos, a carta de anuência e justa causa para a desfiliação partidária, sem que isso configure infidelidade partidária, comprovando o pleito que se busca nessa ação. É o que se requer, senhor presidente. Eu passo agora, agradecendo aí a presença do doutor João Vitor e o doutor Valber de Moura Agra, pela parte requerida. É isso? Ele vai fazer de forma virtual. Doutor Wagner está em sala? Estou ouvindo bem, excelência. Estou em sala, sim. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental, 15 minutos. Fique à vontade. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia corte, presidente Raimundo Nonato, que eu tive o orgulho, o prazer de conhecer em uma viagem de fiscalização além-mar e que me chamou a atenção pela sua argúcia, pelo seu tirocínio, pela sua inteligência. E gostaria de saudar a todos os membros dessa egrégia corte, aos servidores, aos advogados, meus senhores, minhas senhoras. Para mim é um extremo prazer estar nessa corte, nessa terra de grandes juristas, de grandes eleitoralistas, como, por exemplo, o professor e jurista Djalma Pinto. Então, para mim, além de ser uma honra, uma satisfação, é um dever. É um dever por quê? Porque essa casa ilustra e espraia os raios tão fulgurantes da inteligência cearense. Mas, excelências, mesmo com tudo isso, eu
olhei atentamente as narrativas que foram postas. E mesmo num mundo que se fala de pós-verdade, mesmo num mundo onde a retórica vai delimitando o objeto, mesmo num mundo onde os paradigmas podem ser relativizados, chama-me muita atenção essa narrativa solipsista. Mas por que me chama atenção? Porque os fatos são clarividentes, Excelência. Todos os rincões do estado do Ceará, até mesmo em nível nacional, sabe que hoje há uma briga, há um litígio dentro do PDT. Todos sabem disso. E todos sabem disso, que o motivo da desfiliação do senhor Evandro não é grave discriminação, não é uma carta de anuência. Todos sabem que ele está se desfiliando, isso choca. Porque mesmo nessa pós-verdade, mesmo nessa retórica, o fato é um só. É a contextualização de um trânsfuga. Por que trânsfuga? Veja que traição. Ele está saindo do PDT, está entrando no PSB para ser candidato a prefeito contra o candidato, contra o atual prefeito que é do PDT. Ou seja, diante disso, que é um fato em contexto, toda a mídia nacional sabe disso, Excelências, começa-se a tergiversar, começa-se a se apartar da realidade, começa-se a se negar o óbvio. E esse fato é inconteste, Excelências. Esse fato é inconteste. Pois bem, vamos aos fatos. Grave discriminação. As testemunhas apontaram que não houve dinheiro. Verdade, Excelência. Ele foi candidato em 2014, 2018, 2022. Mas nos autos se pergunta, afora as testemunhas, onde é que está o pedido para financiamento eleitoral? Lá nas alegações finais, foi dito isso. Também foi dito isso com as testemunhas. Onde é que está o pedido? Em nenhum momento, Excelências, digo mais uma vez, em nenhum momento esse documento foi mostrado nos autos. Em nenhum momento foi mostrado nos autos. Em nenhum momento. Grave discriminação. Mas grave discriminação pelo dinheiro que sai da nacional, pelo estatuto, vai para a estadual, quem reparte esse dinheiro não era a nacional. A nacional direciona para os estados e os estados é que direcionam para os deputados. Ele não recebeu dinheiro, Excelência, porque não precisava. Porque dispõe de estrutura política muito forte, todo o Ceará sabe disso. Isso é ruim tudo, Excelência. Onde está esse papel? Onde está essa prova, Excelência? E outra, veja que solipsismo, veja com a teoria platônica das ideias sem nenhum substrato fático. Isso ocorreu há 3 anos atrás. Por quê? Logo na eleição não se clamou contra isto. Nada. Silêncio sepulcral. Tanto é que é o presidente da Assembleia atual. Veja que estrutura. Ele vai precisar, o presidente da Assembleia, 100, 200 mil reais, como os outros ganharam? É isso mesmo, Excelência, que vão tentar se esconder os fatos aqui? É isso mesmo que vai se fazer, Excelência? E ele passa 3 anos no partido sem nenhum altaneio, sem nenhuma queixa, sem nada. Quando se decide, e aí sim, veja a infidelidade, trair o seu próprio partido para ser candidato contra o membro do seu próprio partido, e aí começa-se a se criar a retórica. Claro, Kant fala do número, é impossível chegar ao número, perfeito, Excelência, mas eu vou negar a verdade de forma despudorosa, sim. Discriminação, Excelências, quando, mesmo contrário à resolução do partido, ele conseguiu uma carta de anuência, Excelência. Nós já vamos falar disso. Onde há grave discriminação, onde o infiel é premiado com a carta de anuência, Excelência. Como é que eu vou negar isso, Excelências? Como é que eu vou dizer que não há uma contradição, como há uma grave discriminação, se ele é premiado? Há uma traição clara ao partido e ainda há um prêmio, Excelência. Poucas vezes na história, e já milito da Justiça Eleitoral por quase 30 anos, eu vi uma cena tão chocante como esta. A premiação do infiel, do trânsfuga, e ainda se fala em grave discriminação. Meus senhores,
todo o Ceará, todos os rincões do Ceará, sabe da tentativa do deputado Evandro de ser candidato contra o partido ao qual lhe deu guarida. E inventa-se, depois de 3 anos, veja que argumento. Grave discriminação porque não recebeu dinheiro. Onde está o pedido? Ponto 1. Ponto 2. Quem distribui o dinheiro é o diretório estadual, excelências. Como é que alguém vai ser discriminado com o capital político que ele ostenta, excelências? Como é que alguém vai ser discriminado com esse capital político? Volto a insistir. E depois a própria carta de anuência, que é uma contradição in terminis, excelências. Alguém discriminado e ser premiado. Então, esse fato eu gostaria da reflexão dos senhores. Segundo fato, carta de anuência, excelência. Veja, a emenda constitucional, a 111, traz a carta de anuência, mas respeitando a fidelidade partidária, respeitando a autonomia partidária, negando-se prerrogativa a trânsfugas, a infiéis. E o PDT, lá em maio, com o diretório formado por vários membros do Estado do Ceará, está nos autos, excelência, declarou firmemente que apenas a Executiva Nacional tinha o poder para homologar a saída de detentores de mandatos. Está muito claro. Foi uma reunião no dia 1º de maio de 2022, com vários membros do Ceará, salvo engano, 5 ou 6 membros. E veja que narrativa pífia, veja que narrativa superficial. Não sabiam da existência dessa norma. Não sabia um partido estruturado, o maior partido do Ceará, não se sabia dessa existência. Tanto é que cai nessa dicotomia pífia, de discriminação que nunca houve, e que houve uma carta. Essa carta, assim que foi dada, o seu presidente, o ex-presidente, todo o diretório foi uníssono em dizer: essa carta não tem nenhum tipo de valia. Se tivesse valia, seria o estovo, o malbaratamento de todo o devido processo legal partidário. Seria a negação de um ato que nesta tribuna já fora dito, um ato interna corporis. Seria a negação de um partido. Seria, volto a dizer, a premiação de um trânsfuga. Essa carta não pode ter validade. Tanto é que os argumentos foram dúplices, porque um e outro, quando se choca, quando se olha, mesmo, volto a repetir pela 4ª vez, nessa pós-verdade, nesse poder de retórica, não tem nenhum tipo de aprofundamento. Ou seja, a carta só poderia ser dada, só poderia ser outorgado pelo Diretório Nacional. E veja qual é a escusa. O Diretório Estadual do PDT não sabia dessa resolução, excelência. Veja, será que estamos aqui numa cegueira coletiva para se negar o óbvio, excelência? Será que estamos aqui, excelência, para dizer que o estatuto do partido, no meu interesse, é um ato interna corporis? Quando não é meu interesse, não é ato interna corporis? Será que eu vou mesmo ratificar esse argumento raso, pífio, excelência? Será que ninguém sabe que o trânsfuga quer ser candidato contra o seu próprio companheiro partidário? Essa carta não tem valor nenhum. Essa carta é natimorta, nulla and void, sem produção de efeitos. Todos sabem disso. Tanto é que se traz um argumento dúplice. Em algum momento se nega a existência dessa resolução? Em nenhum momento. Em nenhum momento se nega que havia mais de 6 membros do PDT nacional quando foi, por unanimidade feita essa resolução. Houve algum clamor contrário a essa resolução? Nenhum. A emenda 111 fala da possibilidade de carta de anuência quando ela pega, ela delineia, ela segue o devido processo legal, o processo law. Nesse caso, não. Nesse caso, ela é falsa. Ela é falsa e exclui o outro argumento. Discriminação quando alguém ganha um presente, quando alguém é premiado. A fidelidade partidária, excelências. Estamos tratando do partido estabelecido, do maior partido do Ceará, hoje, excelência, onde há uma clara, nítida
e pública briga, eu vou pegar o Instituto da Fidelidade Partidária, do funcionamento dos partidos, do interesse partidário, e vou esfacelar, mesmo com argumentos dessa ordem, excelência. Dessas ordens, excelência. A jurisprudência é pacífica, a jurisprudência do TSE, ao dizer que as cartas de anuência devem obedecer os ditames partidários. Os partidos políticos que tiveram agasalho no artigo 17 da Constituição merecem respeito. Merece respeito. Os argumentos não podem sair, não podem se evadir da questão fática. E a questão fática é muito clara. Há uma infidelidade partidária muito clara. As testemunhas disseram o quê? Os deputados ouvidos, sem apresentar nenhuma prova, sem apresentar nenhum documento, está lá nos autos, cadê o pedido de dinheiro? Silêncio sepulcral. Onde está esse pedido? Silêncio sepulcral. E veja, nos próprios autos, o advogado estadual, excelência, apoiou o senhor Evandro. Teve que um advogado da Nacional intervir os autos para defender o PDT. Veja, o advogado da estadual apoia um trânsfugo, excelência. Apoia a infidelidade, excelência. Estamos aqui mesmo fazendo isso. Um partido, excelências, o PDT, que merece respeito, tem uma ideologia própria, o trabalhismo, excelências. Um partido que vem da tradição de Getúlio Vargas, de Leonel Brizola, onde o mandatário do nosso partido é o atual prefeito, e vai se premiar a infidelidade despudorosa, sem seguir procedimento legal, sem seguir absolutamente nada, excelência. Ao arrepio das próprias ordens internas do partido, excelência. Isso até as pedras do Ceará sabem disso, excelência. Isso é redundante, isso é roncudo, isso é uma verdade clarificante, excelência. Então, excelência, para não tomar mais o tempo dos senhores, o trânsfuga fica em silêncio e só agora, na campanha eleitoral, começa a fazer chorume. Chorume que se distancia dos fatos. Começa a se inventar factoides. Discriminação com apoio do diretório estadual. Carta de anuência contra a ordem do partido. Aí veja, não, a justiça eleitoral não é competente. Como não é competente, excelência? Se ele tivesse uma prova roncuda, excelência, não teria entrado com essa ação de justificação de desfiliação, excelência. Se tivesse fundamentos roncudos, não estava preocupado. Não tinha pego argumentos que são argumentos contraditórios, que são argumentos falaciosos. Pois bem, com base em tudo isso, com base na proteção ao partido, com base na autonomia partidária, com base no contrário à infidelidade, com base na contrariedade à mentira, o diretório do Partido Democrata Trabalhista, o diretório nacional, vem de forma muito conscienciosa, de forma muito roncuda, dizer que esse tribunal rechace essa carta de anuência, que significa, na verdade, a premiação da infidelidade. Muito obrigado a todos e a todas. Parabenizando aqui pelas sustentações orais, o advogado da parte requerente, o doutor João Vitor Duarte Moreira, e também o doutor Valber de Moura Agra, que está fazendo a sua sustentação pelo requerido, em caso o PDT Diretório Nacional, está fazendo de forma virtual. Doutor Valber, eu tive a grata satisfação de conhecê-lo na Estônia, agora este ano, quando por ocasião das eleições naquele país, e nós estávamos como observadores internacional. As eleições foram realizadas no dia 5 de março deste ano. É uma experiência muito louvável. Um bom dia. Eu devolvo a palavra ao nobre relator. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de aproveitar para dar bom dia aos eminentes pares, aos servidores presentes nesta sessão, doutor Samuel, membro do Ministério Público, aos advogados aqui presentes. Gostaria de saudar os dois advogados que trouxeram luz aos esclarecimentos dos fatos aqui, hora tratada,
ao Dr. Valber, que é uma referência nacional da advocacia, bem como o Dr. João Vitor, que é um dos grandes expoentes da advocacia. A gente vê o brilhantismo que ele aborda cada fato trazido a esta tribuna. Gostaria de saudar também os advogados que compõem e que estão participando dessa sessão, especificamente 2 colegas que estão compondo a lista que foi estabelecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Dr. Wilke, Dr. André Xerez, com o Dr. Luciano também aqui presente. Eminentes pares, eu vou me ater à leitura do voto, vou iniciar pela questão preliminar, que eu já antecipo, ela se confunde com o mérito, então por isso ela vai ser tratada juntamente com o mérito da demanda. E passo a leitura. Em contestação, o Partido Democrático Trabalhista, o Diretório Regional, aduziu preliminarmente a incompetência da Justiça Eleitoral para dirimir controvérsias intrapartidárias sobre o órgão responsável para a emissão da carta de anuência. Na ocasião, sustenta que a competência para dirimir o presente litígio intrapartidário recai sobre a Justiça Comum, estando a matéria, inclusive, pendente de julgamento nos autos do processo, como foi destacado na sustentação oral, processo 025-8021, dígito 37/2023, em trâmite junto à terceira vara civil da comarca de Fortaleza. A meu ver, a matéria posta presente preliminar confunde-se com o mérito da presente ação. Além disso, pela teoria da sessão, as condições da ação são aferidas pelo julgador no momento inicial do recebimento da mesma, sem desenvolvimento cognitivo. E aí eu destaco a doutrina acerca deste assunto e continuo a leitura do voto. A indagação da validade do documento que surtiu os efeitos pretendidos, no caso, nos termos das alegações do requerente, pode tangenciar as mencionadas divergências internas, diz respeito ao exame de prova, sendo, portanto, matéria de mérito, não dando ensejo ou extinção prematura da presente ação como pretende o Partido Democrático Trabalhista Diretório Regional. Diante do exposto, entenda que a aludida preliminar confunde-se com o mérito, razão pela qual será analisada por ocasião do enfrentamento da mesma. E aí eu dou continuidade e passo a leitura do mérito da presente demanda. Conforme narrado, cuida-se de ação de desfiliação partidária proposta por Evandro Sá Barreto Leitão em face do PDT, Diretório Estadual do Ceará, a fim de que seja reconhecida a existência de justa causa para sua desfiliação partidária, sem prejuízo de seu mandato, nos termos do artigo 22A. Narra inicial que o requerente é deputado estadual, tendo sido eleito pelo PDT em todas as eleições que disputou, 2014, 2018 e 2022. Todavia, no curso do atual mandato, demonstrou interesse em se desfiliar da agremiação diante da grave discriminação pessoal que tornou insustentável a convivência partidária com determinados segmentos do PDT. Acrescenta que, em reunião ordinária do PDT, ocorrida no dia 25 de julho de 2023, foi aprovada por maioria, sem nenhum voto contrário, posto que teve algumas abstenções, a concordância acerca da desfiliação do senhor Evandro Leitão sem perda do mandato eletivo, conferindo plena legitimidade ao ato, acostando nos autos carta de anuência. Eu destaco o ID. Pois bem, no presente caso, o requerente enumera 2 motivos para justificar a sua desfiliação do PDT e afastar-lhe da imputação de infidelidade partidária, quais sejam a existência de carta de anuência assinada pelo PDT e a discriminação pessoal que tornou insustentável a convivência partidária com determinados segmentos do partido. Para melhor elucidação da matéria, analisaremos cada um dos pontos individualmente. E agora eu passo a analisar o destaque trazido pela carta de anuência conferida pelo PDT estadual. Da carta de anuência autorizando o requerente a se desfiliar do partido sem perda de mandato, nos termos do artigo 17, parágrafo 6º da Constituição da República. A ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária encontra previsão legal no parágrafo 3º, artigo 1º da Resolução 22.610, e assim dispõe: o mandatário que se desfiliou ou pretenda se desfiliar-se pode pedir a declaração de existência de justa causa, fazendo citar o partido na forma desta resolução. Já o artigo 22A, parágrafo único da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, prescreve as hipóteses justificadoras de desfiliação partidária. E aí eu destaco o que prescreve o artigo 22A, e para não cansar a todos, eu vou pular, me abster de fazer a leitura específica dos itens.
O tema relativo à carta de anuência no contexto das desfiliações partidárias foi enfrentado pela primeira vez pelo TSE em 2008, quando o julgamento da petição 2797 de relatoria do ministro Gerardo Grossi, que concluiu que a consonância do partido será suficiente para a comprovação da justa causa da desfiliação partidária. O referido entendimento manteve-se inalterado até o julgamento da petição 0600-607-91, em 25 de 11 de 2021, de relatoria do ministro Edson Fachin, momento em que o TSE aprovou a tese de que, a partir das eleições realizadas em 2018, a carta de anuência oferecida pelos partidos políticos aos representantes individuais eleitos pela legenda não configura por si só justa causa para a desfiliação partidária. Contudo, com a entrada em vigor da emenda constitucional número 111 em 2021, que inseriu o parágrafo 6º ao artigo 17 da Constituição, o TSE decidiu que, manifestada a anuência partidária nos autos, reputa-se autorizado ao parlamentar requerente desfiliar-se da agremiação pela qual se elegeu no pleito de 2018, sem a perda do mandato à luz do indigitado artigo 17, parágrafo 6 da Constituição. Trago abaixo por oportuno a íntegra do citado artigo previsto na Constituição, e aí eu pulo também a leitura para não cansá-los. Com efeito, referido artigo viabiliza a hipótese de desfiliação sem a perda do mandato eletivo, nos casos em que a desvinculação partidária seja anuída pelo grêmio político ou na presença de uma justa causa, nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Lei da 90/96. No caso em análise, foi acostada a carta de anuência assinada pelo presidente em exercício do Diretório Estadual do PDT, em 28 de agosto de 2023. E o teor eu transcrevo também no voto. Continua a leitura do voto. Destaco que fora mencionado pelo PDT estadual em sua manifestação que o tal ato reafirmou a deliberação ocorrida em 25 de julho de 2023, na reunião ordinária do Diretório Estadual, que aprovou por maioria dos presentes, com apenas 7 abstenções e nenhum voto contrário, a emissão da carta de anuência ao senhor Evandro Leitão, a fim de que eu mesmo possa se desfiliar do PDT, sem perda do mandato eletivo deputado estadual. A jurisprudência é pacífica no que diz respeito à possibilidade de desfiliação partidária sem prejuízo do cargo eletivo, diante da presença da carta de anuência do partido. E aí eu trago precedentes do TSE, um de relatoria do ministro Sérgio Silveira Banhos, exarado em outubro de 2022, e ele destaca, e eu vou citar apenas a parte eu vou ler apenas a parte negritada. Com a entrada em vigor da emenda constitucional 111, que inseriu o parágrafo 6º do artigo 17, esta Corte Superior já decidiu em feitos similares ao presente, ajuizados após a entrada em vigor do novo texto constitucional que, manifestada a anuência partidária nos autos, reputa-se autorizado ao parlamentar requerente desfiliar-se da agremiação pela qual se elegeu no pleito, caso de 2018, sem a perda do mandato, à luz do digitado artigo 17, parágrafo 6º. No caso considerado que o recorrido acostou aos autos carta de autorização subscrita pelo presidente do PDT em Natal, na qual se reconhece como justos motivos para embasar sua desfiliação partidária, sem prejuízo do mandato eletivo de vereador, e que a presente demanda foi ajuizada em 15 de março de 2022, a anuência partidária nos autos autoriza ao parlamentar desfiliar-se da agremiação pela qual se elegeu, sem a perda do mandato eletivo. Adiante eu cito outro precedente aqui, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que destaca: a carta de anuência oferecida pelos partidos políticos aos representantes individuais eleitos pela legenda é suficiente para a desfiliação partidária sem acarretar a perda do mandato. E por fim, de relatoria do ministro Mauro Campos, também faz referência à carta de anuência, dizendo que a carta do partido é endereçada ao parlamentar hipótese de justa causa para autorizar sua desfiliação partidária, salvaguardando seu mandato. Esta Corte Regional, ao apreciar a matéria, também trouxe precedentes. Eu destaco aqui 2 precedentes, um da lavra do ministro George Malmstein e outro da lavra do juiz George Malmstein e outro da lavra do juiz Roberto Soares Bucão, né, também no mesmo sentido. Carta de anuência quando aplicado o artigo 17, parágrafo 6 da Constituição, aplicável à justa causa reconhecida a devida
justa causa para desfiliação. Continua a leitura do voto, eminentes pares. Impede destacar que o Diretório Nacional do PDT, em petição de 1952-5035, alegou que a carta, subscrita pelo presidente em exercício do Diretório Estadual, não poderia ser considerada válida, uma vez que não teria observado posicionamento com base no seu estatuto, no sentido de que as cartas de anuência somente podem ser concedidas após a permissão e a homologação do órgão nacional, acrescentando que judicializou a questão perante a Justiça Comum para anular a carta de anuência objeto destes autos. É bem verdade que for ajuizado na Justiça Comum o processo 0258021, dígito 37 de 2023, já citado e que tramita na terceira vara cível da comarca de Fortaleza, no qual o Diretório Nacional do PDT pleiteia a nulidade da carta de anuência emitida por sua direção estadual. Contudo, até o presente momento, não há decisão judicial que tenha chegado ao conhecimento desta relatoria, reconhecendo a nulidade do ato. Ao contrário, no aludido processo, o magistrado indeferiu a tutela de urgência pleiteada, e aí eu destaco o indeferimento da tutela, eu destaco o teor da decisão, está destacada no voto, mas obviamente eu não vou fazer a leitura do mesmo. Sigo a leitura do voto. Por outro lado, destaco que o Diretório Estadual do PDT não se opôs à desfiliação do requerente, tampouco contestou a carta apresentada, ratificando todos os termos dispostos no documento. Inequívoca, assim, a concordância da agremiação partidária com a desfiliação do deputado Evandro Sá Barreto Leitão de seus quadros. Neste ponto, insta a asseverar que, no tocante aos aspectos intrínsecos do documento apresentado, relativos à suposta inobservância pelo seu signatário das desfiliações do partido, é de se considerar matéria interna corpus que, como tal, deve ser tratada entre os sujeitos da relação na seara competente, qual seja a Justiça Comum e não a Justiça Estadual. Assim, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar a ação em que filiado pretende discutir ato deliberativo de natureza interna corpus do partido. Eu cito precedentes aqui. Nesta toada, destaca o trecho da douta Procuradoria Regional Eleitoral neste processo. Nesse sentido, sem que tenha sido demonstrado que o ato questionado, carta de anuência, não está mais válido ou eficaz, seja por decisão da Justiça Comum, seja por decisão de revogação partidária interna do ato, o mesmo pode e deve ser considerado por esta Corte Eleitoral. Registre-se, ademais, que ao julgar o caso análogo envolvendo a mesma sigla partidária, o TSE manifestou-se pela possibilidade de desfiliação partidária de vereador eleito pelo PDT no município de Natal, sem a perda do respectivo mandato eletivo, em decorrência da emissão de carta de anuência pelo presidente da comissão provisória do PDT em Natal. E aí eu já destaquei trecho deste voto, que é de relatoria do ministro Sérgio Silveira Banhos. Na ocasião, manteve-se acórdão do TRE do Rio Grande do Norte, que julgou procedente pedido formulado em ação de justificação de desfiliação partidária para reconhecer a justa causa da desfiliação do vereador do PDT. Constou do acórdão proferido pelo TSE que a anuência do PDT, revelada por meio da carta subscrita pelo presidente da comissão provisória, seria suficiente para permitir a desfiliação do requerente dos quadros do partido, sem perda do mandato eletivo, nos termos do parágrafo 6º do artigo 17 da Constituição. Assim, como bem observado pela douta Procuradoria em seu parecer, não poderia também ser vedado ao requerente o uso da previsão constitucional, porque o partido ao qual é filiado não tem definido de modo claro, como se vê em várias demandas dos tribunais pátrios, a quem compete conceder a anuência de desligamento. O presidente da Comissão de Ética Nacional, senhor Marcos Ribeiro de Ribeiro, asseverou em seu depoimento que, no tocante à carta de anuência, a diretiva nacional teria esta competência. Adicionou o depoente que o artigo 71 do Estatuto estabelece que os casos ali omissos serão resolvidos pela Executiva Nacional do Partido e, com base nesse dispositivo, o referido órgão teria decidido sobre a competência do Nacional para a emissão da carta de anuência para desfiliação. Disse ainda que os parlamentares sabiam do entendimento nacional. Pois bem, trago aqui o teor da norma estatutária mencionada pela testemunha Marcos Ribeiro em seu depoimento. Um minutinho.
Faço a leitura do artigo 71 do mencionado estatuto. Os casos omissos serão supridos por normas editadas pela Executiva Nacional, com base na Constituição, na legislação aplicável, nas boas práticas partidárias, nos exemplos colhidos na trajetória histórica do partido, nas práticas adotadas pelos partidos irmãos de outros países e sob a inspiração dos ideais de liberdade, igualdade, democracia, do trabalhismo e do socialismo. Sobre a matéria, aí eu destaco aqui os trechos do Estatuto PDT, que traz e faz referência à desfiliação, e eu destaco alguns pontos aqui. O artigo 4º trata do processo de desfiliação. O processo de filiação partidária observará as prescrições legais, as normas e diretrizes estabelecidas do Executivo Nacional. Mais adiante, no parágrafo 6º do artigo 11, ele dispõe sobre os órgãos do partido a tratar desta matéria. Depois, o parágrafo 5º trata que as decisões, parágrafo 1º do artigo 15º, as decisões serão tomadas por critérios democráticos, sempre prevalecendo as orientações e voto da maioria que vincularão a todos os órgãos e membros do partido. No artigo 27, eu trago a competência do Diretório Nacional referendar o ajuizamento de demanda de perda de mandato parlamentar de filiado infiel ou de parlamentar de outra legenda para ser substituído por integrante do partido. O artigo 28, caberá ao Diretório Regional referendar ajuizamento de demanda de perda de mandato de que trata o inciso 7º do artigo 26, em desfavor do titular do cargo eletivo estadual municipal. E aí eu continuo a leitura do voto. Como se depreende da leitura acima do Estatuto do PDT, traz normas sobre a competência para regulamentar o processo de filiação partidária, que expressamente diz que deve observância às prescrições legais, normas, diretrizes estabelecidas pelo Executivo Nacional. Contudo, não traz em seu bojo o tema acerca do processo de desfiliação e a emissão da carta de anuência, não sendo, pois, possível concluir pela impossibilidade de concessão da carta de anuência pelo Diretório Estadual. Outro sim, é bem verdade que, na ata da reunião apresentada, restou assim consignado: cabe somente à Executiva Nacional homologar a saída de detentores de mandato. No entanto, não há clara identificação se o ato foi dado status de resolução ou que tenha promovido alterações no Estatuto. Ademais, não restou claro se a medida deliberada pelo Diretório Nacional contou com proposta ou discussão das comissões executivas regionais, como se exige o artigo 70. Que diz o artigo 70, estes estatutos só poderão ser modificados pela Convenção Nacional, pelo voto da maioria dos seus membros, devendo as propostas de alterações serem enviadas a todas as comissões executivas regionais com antecedência mínima de 30 dias da data da realização da convenção. Parágrafo único. As reformas estatutárias poderão ser propostas pelo Executivo Nacional por 1/3 dos membros do Diretório Nacional. Registre-se neste ponto que, indagado se a deliberação se materializou na forma de resolução, a testemunha Marcos Ribeiro afirmou que a deliberação foi decidida em reunião e que os parlamentares fazem parte da reunião, especialmente os parlamentares federais. E a publicidade do ato se dá através do site, da comunicação dos demais órgãos, e que todos sabiam. Então, a meu ver, não houve resolução acerca da matéria, expedida pelo Diretório Nacional. Pelo menos não consta documento acostado aos autos nesse sentido, prova esta qual o partido não se desincumbiu. Outro sim, como bem pontuado pela douta Procuradoria, em seu parecer, ela diz: se a norma estatutária diz que compete à Executiva Nacional aprovar a de referendo no Diretório Nacional o ajuizamento de demanda de perda de mandato parlamentar de filiado infiel, e que compete ao Diretório Nacional referendar o ajuizamento de demanda de perda de mandato de parlamentar infiel, também dispõe que caberá ao Diretório Regional referendar o ajuizamento de demanda de perda de mandato em desfavor do titular do cargo estadual ou municipal. Nessa linha de entendimento, sendo previsto no próprio Estatuto que cabe ao Diretório Regional referendar o ajuizamento de demanda de perda de mandato em desfavor do titular do cargo eletivo estadual ou municipal, depreende que a mesma autonomia se dispensa a casos de concessão de carta de anuência. Assim, diante das considerações acima trazidas, entendo que a carta de anuência apresentada já seria suficiente para permitir a desfiliação do requerente dos quadros do partido, sem perda do mandato eletivo, nos termos do parágrafo 6º, artigo 17 da Constituição. Agora, eminentes pares, eu passo a tratar do segundo item, que é
a justa causa e a discriminação pessoal alegada pelo requerente. Da prova colacionada aos autos, assim como dos depoimentos colhidos em audiência, entendo pela existência de discriminação pessoal sofrida pelo promovente, senão vejamos. Em sua exordial, o deputado estadual aduz que enfrentou grave discriminação política e perseguição pessoal por parte dos dirigentes do PDT, à época. Sustenta que, apesar de ocupar o cargo de presidente da Assembleia Legislativa e ter sido eleito deputado estadual pelo partido em 3 eleições gerais consecutivas, não lhe foram alocados recursos do fundo partidário para sua campanha eleitoral. E que, por outro lado, todos os outros candidatos a deputado estadual do PDT receberam valores do fundo partidário conforme evidenciado pela prestação de contas de campanha e documentos anexos extraídos do site oficial do TSE. Na ocasião, assevera que a situação foi inclusive publicizada pela mídia local. E aí eu destaco aqui o link que foi trazido. As testemunhas, quando ouvidas, senhores Guilherme Landim e Romeu Aldigueri, enroladas pelo PDT estadual, também deputados estaduais, confirmam que existiu tratamento diferenciado no tocante à distribuição de valores em relação ao senhor Evandro Leitão, o qual fora o único a não receber recursos financeiros do partido. E aí eu destaco alguns trechos do depoimento trazido pelo deputado senhor Guilherme Landim. A gente viu sim essa discriminação efetivamente na eleição, em relação a, por exemplo, recursos do fundo partidário que todos os deputados que concorriam à reeleição receberam e o deputado Evandro Leitão foi o único que não recebeu. Foi indagado ao deputado Guilherme se o deputado Evandro Leitão chegou a relatar ao mesmo episódio de insatisfação ou de perseguição por parte da direção partidária no pleito eleitoral de 2022, e assim foi respondido. Sim, de uma maneira geral, há um clima de insatisfação, e com ele ainda mais. Então, na campanha a gente cobrava, a gente tinha grupos comuns dos deputados e a gente cobrava a chegada de recursos. E ao longo do tempo foi chegando recursos para cada um de nós, e ele foi o único que ficou sem receber. Foi indagado pela advogada do requerente, a doutora Mariana, e foi respondido pelo deputado. Ela indagou. Ele demonstrou para o senhor, para os colegas, satisfação sobre a ausência de repasse, ou ele simplesmente disse, não, eu não quero, deixa isso para lá. E aí foi respondido pelo deputado Guilherme. Todos nós conversávamos e cobrávamos, inclusive assim. Eu confesso que a gente ficava durante a campanha olhando naquele divulga Cande. Quem tinha recebido, quem não tinha recebido. Quando tinha recebido, porque logicamente a gente queria receber o máximo possível. Ao senhor Romeu Aldigueri foi indagado. O senhor presenciou alguma situação de que o deputado Evandro, durante o período eleitoral e após ele, foi tratado de maneira desigual ou injusta pelos dirigentes do partido? E ele colocou várias. Quando nós estávamos na campanha, até porque a Assembleia também funcionava e geralmente, dia de segunda-feira, eu estava em Fortaleza, 99% dos meus votos são no interior. Eu ficava às segundas e terças-feiras em Fortaleza e geralmente os deputados almoçavam, até para conversar sobre a campanha e também para decidir os temas da Assembleia. Reunião de comissões, essas coisas todas. E por várias vezes nós reclamamos do tratamento em relação à questão do fundo partidário. É uma eleição nova, que todos nós tínhamos direito a muito recurso. Havia uma expectativa muito grande dos deputados. E eu me lembro do final de agosto, quando alguns colegas deputados começaram a receber recursos da estadual e da nacional. E eu era um dos que não tinha recebido. Imediatamente eu liguei para o Evandro, até porque era o presidente já do parlamento, um líder partidário, e pedi para que ele interferisse, para que a gente recebesse. E por várias vezes ele me disse, Romeu, nem eu recebi, já pedi várias vezes, já falei com a direção do partido, com o tesoureiro. Eu, por várias vezes, falei com o presidente André, falei com o Gerdau, da assessoria, falei com o Iraguaçu, que é o tesoureiro. Até quando a gente vê, e aí ele segue. E o Evandro recebeu um tostão. O Evandro, inclusive, por várias vezes na campanha, reclamou da discriminação em relação a ele, que estavam punindo ele e que também já tinha recebido notificações de companheiros do partido. Foi indagado, o senhor sabe mencionar como era o procedimento para receber verba na campanha de 2022? E aí foi destacado pela testemunha Guilherme.
Vou dizer o meu procedimento, que é o que eu posso. Eu cobrava isso diretamente ao presidente André e cobrava isso também ao tesoureiro do partido. E é, não, nós não estávamos vendo, nós vamos ver, né? Qual vai ser o valor? Não há. Ainda vai ver o quê? Que vai ter, e eu me lembro bem, por exemplo, do primeiro repasse, no meu primeiro repasse. Sim, o tesoureiro me ligou e disse, olha, vai ter 200 mil para o fundo partidário para a sua campanha. Aí, que bom, maravilha. Como é o procedimento? Eu vou mandar uma para ele e eu vou mandar um modelo de solicitação e você me solicita. É nessa carta esses, esses 200 mil que você manda esse modelo e aí a gente deposita 200 mil. Então comigo foi dessa forma. Em relação ao Romeu, a gente falava com o tesoureiro Iraguaçu, eu passei 5 dias para conseguir os primeiros 50 mil. Quando havia a cara da direção estadual, a própria direção estadual mandava para a gente o formulário, mas só se assinava o requerimento quando se sabia que tinha recursos para você. Ainda foi indagado ao senhor Romeu. O senhor sabe que, na verdade, o senhor Evandro em nenhum momento pediu recurso ao PDT? Doutor, eu conversei com o Evandro no mês de setembro, mais de 10 vezes. Almocei mais de 5 vezes e toda a vida o tema do dinheiro era colocado na pauta. Ele reclamando porque ainda não tinha recebido a parte dele, porque estavam fazendo isso com ele. Continua a leitura do voto, eminentes pares. Diante dos depoimentos acima trazidos, a alegação do PDT Nacional de que os recursos financeiros já estavam disponíveis para todos os candidatos, mas que Evandro Leitão não teria feito a solicitação à agremiação partidária, não procede. Isto porque, como foi destacado pelos depoimentos das testemunhas, o formulário requerimento trazido somente era preenchido quando a direção estadual confirmava a existência de recursos para determinado candidato. Neste ponto, existe que as duas testemunhas acima referidas declararam que Evandro Leitão também fazia as cobranças à direção estadual, mas este não teria recebido a confirmação acerca da disponibilidade dos recursos para a campanha. Outro sim, sustenta o PDT Nacional que existiu o mesmo panorama em relação às eleições anteriores, não tendo, pois, o requerente recebido repasses oriundos do fundo no pleito de 2018. Ocorre que a situação difere da eleição pretérita, uma vez que a campanha eleitoral de 2018 e nenhum candidato a deputado estadual do PDT recebeu recursos financeiros do partido, enquanto a eleição em destaque, no caso 2022, todos receberam, com exceção do requerente. E aí eu destaco alguns pontos aqui também dos depoimentos testemunhais que trazem esses itens, mas para não cansar ainda mais eu vou superá-los. E continua a leitura do voto. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a grave discriminação pessoal deve ser analisada a partir do caso concreto, de modo que sua caracterização exige a demonstração de fatos certos e determinados que impeçam uma atuação livre do parlamentar, tornando insustentável sua permanência no âmbito partidário ou que revelem situações claras de desprestígio ou perseguição. Isso aqui é a decisão da lavra do ministro Raul Araújo Filho, de maio de 2023. Insta a asseverar outro sim que a testemunha senhor Marcos Ribeiro afirmou expressamente em seu depoimento que tomou conhecimento do embate dentro do partido ainda este ano, que isto foi reflexo da briga dos irmãos Cid e de Ciro, que esta situação ganhou uma repercussão interna dentro do partido, pois o diretório do Ceará é um partido importante, qual fornece 5 deputados federais, cerca de 20% da quantidade de deputados federais do partido, sendo o estado que mais forneceu deputados para o partido a nível nacional. Nessa toada, destaco que é público e notório o conflito existente dentro do PDT, como se depreende da leitura de recentes matérias jornalísticas. E aí eu destaco as matérias trazidas pelo Diário do Nordeste e pelo portal de notícias UOL. No caso em concreto, entendo que a partir da situação posta em debate pode-se concluir pela existência de discriminação pessoal sofrida pelo requerente Evandro Sá Barreto Leitão a legitimar sua desfiliação da agremiação partidária, nos termos do artigo 22A, parágrafo único da Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Nesses moldes, havendo nos autos a carta de anuência, concordância da agremiação partidária, sem que exista prova de sua desconstituição, nulidade ou invalidade flagrante do documento, bem como diante da comprovação da discriminação pessoal política sofrida por Evandro Sá Barreto Leitão, entendo que deve ser reconhecido o seu direito à desfiliação do PDT com a manutenção do seu mandato eletivo.
Portanto, diante do exposto, voto em consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral pela procedência da presente ação, tendo em vista a comprovada justa causa para a desfiliação partidária do deputado estadual Evandro Sá Barreto Leitão, do Partido Democrático Trabalhista. É como voto, senhor presidente eminentes pares. Obrigado, doutor Érico. Agora vamos passar a colher os votos dos demais integrantes da corte. Doutor Edilberto, como vota? Bom dia, senhor presidente, demais pares. Senhor presidente, parabenizo o nobre relator pelo voto claro e da mesma forma que o relator, seguindo o parecer do Ministério Público, Sua Excelência, acompanha o relator. Pois não, doutor Edilberto. Agora vamos escolher o voto do desembargador Gleidson. Como vota? Bom dia, presidente, mais uma vez, renovado a toda a corte. Meus cumprimentos aos nobres advogados que fizeram a sustentação da tribuna. Quero também parabenizar o doutor Érico pelo voto esclarecedor. E a mim está muito claro que a carta de anuência, por ser um requisito objetivo previsto na norma constitucional, e atendendo seus requisitos regimentais, seria bastante para consolidar a desfiliação ora em questão. O fato de, trazido pelo Dr. Valber na tribuna, de que essa anuência deveria ser referendada pelo Diretório Nacional, ela esbarra na ausência de normativo válido à sustentação. Como disse o doutor representante do Ministério Público, essa ata de reunião ela não se consolidou em ato normativo ou mesmo em alteração regimental. Portanto, se a ideia era essa, ela também está esvaziada a não merecer agasalho desta corte. Quanto ao fato da discriminação apontada pelo requerente, embora o doutor advogado argumente que não há pedidos formulados nos autos para a solicitação da verba parlamentar, e é verdade, mas também é verdade que não há a informação concreta por parte do partido de que houve a distribuição dessas verbas ao único representante do partido do Estado faltante de recursos. Então, os fatos eles se equivalem em argumentos de modo a prevalecer o entendimento em prol do requerente para deferir a sua desfiliação baseado na carta de anuência, e eu acompanho o eminente relator. Pois não, desembargador Gleidson. Eu agora vou colher o voto do doutor Roberto Bucão. Não, doutora Camille Moreira Castro. Senhor presidente, logo parabenizar as sustentações orais, em especial o doutor Valber Agra, um dos maiores nomes do direito eleitoral do Brasil. Muito me honra estar compondo a corte com sustentação oral, doutor Valber. Apesar de que nesse momento, para estes autos, não é no sentido de acompanhar a sua tese, mas desde já parabenizo, portanto, para acompanhar integralmente o relator. Não, doutora Camille, agora sim o doutor Roberto Bucão, como vota? Obrigado, presidente. Observando, eu vou acompanhar o relator, mas somente pela a carta de anuência, pelos apresentados e também pelos demais que não pode pegar na arte que eu fui avisando aqui. Quanto à grave discriminação, eu realmente penso que aqui as testemunhas que vieram aqui aos autos têm todas ligação com o próprio partido, não me convenceram como da fé e credibilidade do depoimento testemunhal.
Então, nesse sentido, penso que não há, realmente, não houve uma insurgência antes do requerente relativo a essas verbas. Então, fico com o relator, mas somente, só para destacar, pela existência de uma carta de anuência que lhe foi repassada. Então, só nesse sentido, voto com o relator, senhor presidente. Pois não, doutor Bucão. Colho o voto agora do juiz federal, doutor Gleidson Marques Fernandes. Obrigado, senhor presidente. Eu também concordo com o relator apenas em relação à carta de anuência. É uma carta de anuência válida, ela não foi desvalidada nem na justiça, nem pelos órgãos do PDT. Em relação à discriminação, também não me convenceu. Então, acompanho o relator, mas só pela carta de anuência válida. Pois não, doutor Gleidson. Nesse caso, relator, doutor Érico, nós temos aqui a exigência, a obrigatoriedade do quórum completo, previsto no artigo 28, parágrafo 4 do Código Eleitoral e também do artigo 60 do regimento interno desta Casa. E, neste caso, o presidente também vota. E, analisando detidamente as sustentações orais e também o voto de Sua Excelência, o relator, doutor Érico, eu também vou me acostar ao voto do relator, tendo em vista que tem nos autos uma carta de anuência do próprio partido. Então, eu acompanho o nobre relator e proclamo o resultado. Resultado, à unanimidade, este tribunal julgou a ação de justificação de desfiliação partidária julgada procedente. Julgamento anunciado e julgamento encerrado. Não, doutor, muito obrigado. Doutor Valber também, muito obrigado. Até a próxima. Vamos agora, vamos dar prioridade aqui a um agravo interno no incidente de impedimento e suspeição, que é o de número 3 da pauta. É o processo número 0600 146 15/2023. Observação. Participou do julgamento da exceção de suspeição o juiz Rogério Feitosa Carvalho Mota, em substituição ao juiz Francisco Érico Carvalho Silveira, com o término do biênio do juiz Raimundo Deusidete Rodrigues Júnior. Foi convocado na categoria juiz de direito o doutor Demétrio, que informou justificadamente que não poderia participar das sessões, razão pela qual nós convocamos o doutor Antônio Adilberto Oliveira Lima, que vai substituir o doutor Demétrio. Tem pedido de sustentação oral, o doutor Samuel Miranda Arruda, procurador regional eleitoral. A origem é Fortaleza, relatora a doutora Camille Moreira Castro, né? E agravante sigiloso, advogado doutor Damião Soares Tenório, Henrique Andrade Girão e o doutor Gabriel Moura Brauna, né? Neste processo, também vou chamar já o de número 4, que é o agravo interno no incidente, também são as mesmas partes, no incidente de impedimento de suspeição 0600 144 45/2023. Participou do julgamento da exceção de suspeição o juiz Rogério Feitosa, da mesma forma, em substituição ao juiz Francisco Érico Carvalho Silveira. Com o término do biênio do doutor Raimundo Deusdete, foi convocado o doutor Demétrio. Justificadamente não pôde comparecer, razão pela qual está presente hoje o doutor Edilberto, né, que na categoria juiz de direito suplente. Então aqui temos os dois processos de incidente de... Eu passo a palavra para o doutor Samuel. Presidente, eu vou abrir mão da sustentação. Doutor Samuel abrindo mão da sustentação. O meu voto é rápido, de maneira curta, objetiva. Na sessão passada, nós cometemos um pequeno equívoco, né, ao declinar a competência para a doutora Camille, quando na realidade a competência é e sempre foi da presidência deste regional. Trata-se, no caso, de agravo interno.
Esse agravo interno, ele foi aforado em face de uma decisão monocrática da presidência deste tribunal. Tendo em vista que na decisão de admissibilidade do RESP não houve retratação integral, como requerida no agravo interno manejado pela Procuradoria Regional Eleitoral, esta presidência, considerando que é competente para se despachar e para presidir, e também como relator natural, por se tratar de um processo de agravo interno, cuja insurgência deveu-se a uma monocrática, repito, o rito processual e o interesse público, reconsidero a referida decisão, retirando o efeito suspensivo das ações originárias, para que se proceda o julgamento dos embargos interpostos nas ações ordinárias, no AIME 0602-97770-2022, no AGES, nas duas AGES, três AGES, 0602-957-79-2022 e 0602-964-71 e 0601-408-34-2022. Saliente-se que o aludido efeito suspensivo, inicialmente concedido pela relatoria, foi suplantado automaticamente quando do julgamento da exceção no sentido de não conhecê-la, tendo, contudo, sido restabelecido na apreciação do recurso especial, cujo levantamento está sendo retirado nesta oportunidade como acima referenciado. Então, nesse caso, eu voto no sentido de que o requerimento constante da petição inicial no agravo interno do Ministério Público seja deferido em sua totalidade. Eu vou passar a colher os votos dos integrantes da Corte. Nesse caso, eu colho o voto do desembargador Gleidson. Pois não, presidente, sendo sucintamente prático para resolver esse processo, já vem de algum tempo, já aguardando uma decisão definitiva desta Corte. Parabenizo Vossa Excelência pela a oportunidade da retratação de forma equânime e de forma também a atender os reclamos regimentais. Eu acompanho Vossa Excelência para que o processo tenha sua continuidade na solução definitiva com o julgamento dos embargos. Declaração. Pois não, desembargador Gleidson. Passo a colher o voto da doutora Camille Moreira Castro. Senhor presidente, já que Vossa Excelência está se retratando, acho que a Corte não teria que votar, né? Mas se for o caso, esse inclusive já era meu voto no agravo interno que eu iria trazer hoje, justamente nesse sentido da reconsideração, votando ao status quo do processo para o segmento dos embargos. É como voto. Doutor Roberto Soares Bucão, como vota? Obrigado, presidente. Também nesse sentido, né, que a decisão é mais de conferir a competência de Vossa Excelência e a decisão de retratação é de sua lavra. Então, acompanho na parte da... Muito obrigado, doutor Bucão. Como vota o doutor Gleidson Marques, o nosso juiz federal? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a presidência pelo teor do voto, que vai dar agilidade ao andamento do processo. Acompanho na íntegra. Pois não, doutor Gleidson Marques. Agora eu colho o voto do doutor Rogério Feitosa. Como vota? Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Cumprimento o eminente representante do Ministério Público, senhores advogados. Senhor presidente, o processo ele deve caminhar para frente. Então, a decisão de Vossa Excelência, que hoje traz a retratação e coloca ordem processual, é muito bem vista e merece votos de parabéns e acompanho Sua Excelência na íntegra. Pois não, doutor Rogério. Passa então a palavra ao doutor Edilberto, juiz suplente. Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, senhor presidente, concordo com a competência da presidência para esse caso e acompanho Vossa Excelência.
Então vamos proferir o resultado. A corte, a unanimidade de votos, relativamente aos dois processos, o de número 3 da pauta, o agravo interno, incidente de impedimento, suspeição, de número 0600-146-15-2023, e o de número 4 da pauta, agravo interno, incidente de impedimento 0600-144-45-2023, para resultado do julgamento, conhecer dos dois agravos internos e deferir o pedido levado a efeito na petição inicial pela douta Procuradoria Regional Eleitoral. É o resultado. Vamos para o próximo, é o de número 2. Processo de número 2 é uma prestação de contas anual 0600-117-33-2021. A origem é Fortaleza, o relator, o desembargador Francisco Gleides Pontes. Requerente é o Partido União Brasil, Ceará, órgão de direção estadual. O advogado Dr. Tiago Lucas Davi, os responsáveis, Wagner de Souza Gomes e outros. Advogado Dr. Tiago Lucas, responsáveis, Francisco Albino de Oliveira Filho e outros. Assunto prestação de contas, direção estadual do Partido União Brasil, Ceará, referente ao exercício financeiro de 2020. Com a palavra o nobre relator. Obrigado, presidente. Processo disponibilizado, vou pela EMECA. Prestação de contas partidárias, exercício financeiro, análise quanto à comprovação de utilização de recursos oriundos do fundo partidário mediante notas fiscais. Análise quanto à desaprovação das contas e quanto à devolução de quantia indicada como irregular e imposição de sanção pecuniária. 1. O uso dos recursos do fundo partidário para o pagamento de despesas partidárias exige, notadamente em quantias elevadas, a demonstração por meio de nota fiscal idônea, a qual, caso esta seja completa, a informação com dissonância pode ser acompanhada com outros documentos. 2. A demonstração equivocada para o uso de recursos do fundo partidário, no que diz respeito à ausência de notas fiscais, caracteriza irregularidade grave, a ensejar a desaprovação das contas, haja visto que tal irregularidade indica infração à lei. 3. A desaprovação das contas, quando ausente notas fiscais, a demonstrar o uso regular de recursos do fundo partidário, obrigando a devolução da quantia indicada para o uso irregular, quanto à imposição de sanção pecuniária, que pode ir até 20% sobre o montante indicado como uso irregular. 4. É razoável, a depender de cada caso, a incidência de 5% sobre o valor indicado ou uso irregular a título de sanção pecuniária. Contas desaprovadas, devolução de recursos públicos ao Tesouro Nacional e aplicação de sanção pecuniária. É como voto, presidente. Pois não, desembargador Gleides, eu vou passar a colher os votos. Nesse caso é a doutora Camila como vota, doutor Roberto Bucão, doutor Gleidson, Com o relator, senhor doutor presidente. Érico, Com o eminente relator. doutor Edberto, Também com o relator, senhor presidente. proclamando o resultado para o caso específico, conta ao tribunal, por unanimidade, resolveu desaprovar as contas do Partido União Brasil, órgão de direção estadual. Esse, portanto, é o resultado. Agora tem um pedido de preferência aqui com sustentação oral, que é uma prestação de contas eleitorais número 0601-862-14-2022. Sustentação oral. Quem requereu foi o doutor Wilker Macedo Lima, pelo requerente. Presencial, doutor Wilker já está. Doutor Wilker, bom dia, seja bem-vindo. A origem Fortaleza, o relator, doutor Roberto Soares Bucão Coutinho. O requerente é o Partido dos Trabalhadores, o PT, Diretório Estadual, o advogado doutor Wilker Macedo Lima. Os responsáveis,
Vladson da Silva Viana e outros. O advogado também é o Dr. Wilker. Assunto: prestação de contas, direção estadual do Partido dos Trabalhadores referentes às eleições de 2022. Doutor, dispensa a leitura do relatório. Bom dia, Excelência. Dispenso. Com a palavra, Vossa Excelência, pelo prazo de 15 minutos, regimentalmente. Bom dia, senhores, senhoras. Cumprimento aqui o presidente, o desembargador Raimundo Nonato. Cumprimento aqui o eminente relator, doutor Francisco Soares Bucão. Em nome de quem cumprimento os demais membros da casa, servidores, servidoras, colegas advogados que aqui assistem, se fazem presente, e o eminente procurador eleitoral, doutor Samuel. Excelências, trata-se de prestação de contas das eleições de 2022 do Partido dos Trabalhadores. O partido, nas eleições de 2022, movimentou o valor de R$ 3.029.700 referente a esses recursos adquiridos tanto do Fundo Especial de Campanha como do Fundo Partidário. E o total de despesa foram R$ 3.029.612. Da análise da prestação de conta, a auditoria interna apresentou, diante de toda essa complexidade que é a prestação de contas do partido, apenas 2 pontos que, segundo o parecer técnico, ensejariam a desaprovação. Eu coloquei na mesa de Vossas Excelências um memorial que explica um pouco esses 2 pontos e também tem alguns documentos que vão ser essenciais. E eu explico os 2 pontos que fundamentaram, não diz respeito em si a toda a movimentação, a transparência, aos gastos, mas em si, o item 7.4, o diretório do partido não teria destinado o valor mínimo do fundo partidário relativo à cota de gênero e à cota de candidatura de pessoas negras. E esse ponto foi trazido, Excelências. É curioso porque o partido tomou uma decisão, diante da complexidade de candidatos e candidatas, o partido tomou uma decisão de, olha, nós não vamos fazer investimento em candidaturas, para que essas proporcionalidades evitem de cometer um equívoco em alguma dessas proporções e a gente acabar prejudicando um em detrimento de outro. Então não foi feito. O que foi que o partido, única despesa que o partido realizou? O partido precisou fazer uma contratação de uma assessoria contábil para assessorar na elaboração da prestação de contas e consultoria de prestação de contas. É uma despesa para o partido que beneficiou todos os candidatos diretamente. Então, é a única despesa, no valor de 30 mil, que foi contratada pelo partido. Não foi em benefício de nenhum candidato ou nenhuma candidata. Então, essa despesa foi realizada e indiretamente beneficia todos os candidatos. Isso porque o partido também, na formação da sua chapa, ele obedeceu à proporcionalidade entre homens, mulheres, negros, negras. Então, ele obteve na chapa toda a proporcionalidade e realizou esse único gasto de 30 mil reais com a assessoria contábil. Inclusive, eu até trago aqui, isso nem considera-se doação estimável, e aqui eu até cito aqui o fundamento, é o artigo 30, peço só licença aqui, Excelência, para ler, eu vou achar o artigo aqui, não estou encontrando, mas eu vou encontrá-lo. Não considera, inclusive, doação estimável para candidato ou candidata. Então, é uma despesa do partido, originalmente partido, para assessoria contábil. Então, a controle interno entendeu que essa despesa, eu deveria tirar dessa despesa a proporção para homens, negros, mulheres negras e mulheres. E o que não teria sido feito pelo partido. E aqui, Excelência, assim, a norma eleitoral, ela surge com uma finalidade. A finalidade da norma é a promoção de candidaturas e candidaturas negras, de homens e mulheres. E a finalidade de eu aplicar estes recursos, de aplicar os recursos do partido nessas candidaturas é a promoção da diminuição das desigualdades e a promoção das candidaturas. Exigir que o partido, que não fez, aqui só um ponto aqui, peço licença, Vossa Excelência, pedir aqui a lógica. Exigir a interpretação da norma literal, como está sendo colocada, e desconsiderando a finalidade da norma, de exigir que o recurso que foi apresentado para o partido, esse discurso foi destinado para a assessoria, ele seja destinado para candidaturas que não foram promovidas. Portanto, há uma interpretação aqui rigorosa, lógico, formal, que não leva em consideração a finalidade da norma. E aqui eu trago até um acórdão, o acórdão RESP 14594 da ministra Luciano Lócio,
que as normas jurídicas não podem ser interpretadas única e exclusivamente a partir do método gramatical literal. Há de se considerar os valores éticos jurídicos que a fundamentam, assim como a sua finalidade e o dispositivo no sistema da Constituição. E eu falo isso, Excelência, porque o valor apresentado, gasto com a contabilidade, não teria nenhuma destinação a candidaturas de homens e mulheres. E aqui eu sigo, Excelências, no outro ponto que traz, que é o ponto 15, na prestação de contas. A dívida de campanha declarada na prestação de contas decorrente do não pagamento de despesas contraídas em campanha, não tendo sido apresentados os documentos exigidos. E aqui também há, Excelência, acho que até como foi que a Vossa Excelência deve analisar, houve uma premissa equivocada da unidade técnica. Isso porque não houve assunção de dívida relativa a essa dívida. Esses 62 mil não é uma assunção de dívida. Não estou assumindo nenhuma dívida de nenhum candidato. Eu juntei nos memoriais as notas fiscais. Elas são, na verdade, uma dívida originária e não se aplica a regra para a assunção de dívida, da autorização nacional, enfim. O que se aplica é uma despesa originalmente arrecadada pelo partido, originalmente gasta pelo partido, que ficou na sua dívida para pagar posteriormente. Portanto, não está sujeito à regra dos parágrafos 3º e 4º, e sim à regra do parágrafo 7º do artigo 33. E aqui eu peço, venha a Vossas Excelências para fazer uma leitura. As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão sujeitas à autorização da direção nacional prevista no parágrafo 3º e devem-se observar as exigências previstas no parágrafo 5º e 6º. E aí eu trouxe as notas e fiz questão de anexar para que Vossas Excelências possam ver que, na verdade, não é uma assunção de dívida, e sim uma dívida originária do partido. Portanto, é uma premissa equivocada exigir a anuência nacional do partido. Só mais algum esclarecimento sobre o ponto ainda das candidaturas, Excelências. Artigo 35, parágrafo 9º, achei aqui. Voltando ao primeiro ponto, esse é o ponto 15. O pagamento efetuado por candidatos ou candidatos e partidos políticos honorários. Artigo 30, parágrafo 9º da Resolução 23.607. E serviço advocatício de contabilidade relacionado à prestação de serviço de campanha eleitoral e em favor destas, bem como do processo judicial decorrente da defesa de interesses de candidato ou candidato a partido político, não constitui doação de bens, serviços estimáveis em dinheiro, ou seja, sequer é uma doação que eu possa ser feita para um candidato. Portanto, Excelências, feitos só esses dois esclarecimentos, que não houve do partido despesa, não houve do partido nenhuma despesa com candidato ou candidato que justificasse a aplicação da proporcionalidade, portanto, não há violação à finalidade da norma, que é a promoção da igualdade. Sim, o que está se buscando é fazer uma interpretação restrita ali do texto da lei, e quanto ao ponto 15, não há nenhuma assunção de dívida que mereça a exigência da convalidação nacional. Portanto, Excelência, feitos esses esclarecimentos, requerá a aprovação da prestação de contas, ainda que com ressalva. Por não, doutor Wilco, muito obrigado pela sua sustentação. Eu devolvo a palavra ao nobre relator. Obrigado, presidente. Parabenizo o doutor Wilker pela sustentação. Coisas de processo atinente à arrecadação e gasto de recursos financeiros da campanha eleitoral 2022, apresentado à Justiça Eleitoral pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. Conforme relatado, a Seção de Contas Eleitorais Partidárias, o CECEP desse tribunal identificou ainda na fase preliminar dos exames a ocorrência de impropriedades e irregularidades que impactavam no julgamento regular das contas, requerendo a intimação do partido para esclarecimentos e ajustes. Intimado para se manifestar sobre tais vícios, a agremiação partidária apresentou esclarecimentos e contas retificadoras a fim de sanar as falhas apontadas. Contudo, num parecer conclusivo, o analista de contas daquele setor técnico constatou ainda a persistência de 3 irregularidades apontadas em seu parecer nos itens 7.4, 1 e 2 e no itens 15. E foi bem falado aqui pelo Dr. Wilker essas 2 irregularidades. Destaque com relação às 2 primeiras falhas supracitadas, que o Dr. Wilker até englobou elas em apenas uma, que seria o diretório do partido não destinou o valor mínimo do fundo partidário à cota de gênero, e o diretório do partido não destinou o valor mínimo do fundo partidário relativo à cota de candidatura de pessoas negras. Então são esses 2 num só. Então essas 2 primeiras falhas foram registradas devido de recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores não destinados aos fins da norma. No que pertine à terceira falha, relacionada à dívida de campanha, esclareceu o analista de contas que, mesmo após a retificadora, ainda restará ausentes documentos que comprovassem a assunção da dívida pelo partido político,
nos termos do artigo 33, parágrafo 2º e 3º, da Resolução 23607, de 2019, estando assim comprometido o controle da Justiça Eleitoral, revelando inconsistência grave, apta à desaprovação das contas. A PRE, em consonância com o parecer técnico, concluiu que as irregularidades apontadas no parecer consideradas em seu conjunto tinham condão de ensejar a desaprovação. Então, passo aqui a análise, esclarece que as duas primeiras falhas indicadas no parecer técnico serão analisadas em conjunto, por se tratar do mesmo fundamento constitucional, qual seja o dispositivo de implementação de políticas afirmativas, com o propósito de dar maior efetividade à participação feminina e também para respaldar e incentivar as candidaturas de pessoas negras, ambos os gêneros. No caso, no que diz respeito às irregularidades indicadas no 7.4.1 e 2, que trata de percentuais de recursos do fundo partidário a ser aplicados às referidas candidaturas, de fato houve inobservância do estabelecido no artigo 19 da Resolução 23607. A primeira trata de recursos públicos que deveriam ter sido destinados à cota do gênero feminino, segundo a resolução que rege a matéria, mas que não foram devidamente aplicados pela agremiação. Conforme destacado pelo setor técnico, a falha, além de ter contrariado o dispositivo do artigo 19, parágrafo 3º e 4º da Resolução 23607, também teria afrontado a decisão proferida na ADI do STF 5617. Relativamente à segunda falha, conforme a análise técnica, indicou-se contrariedade aos mesmos dispositivos da resolução, mas desta vez relacionada à destinação de recursos do fundo partidário para a candidatura de pessoas negras. Nesse caso, houve também afronta à decisão proferida na medida cautelar ADPF 738, Distrito Federal. Para conferir mais clareza no julgamento, coloquei aqui os artigos da resolução que se relaciona e destaca da resolução o parágrafo 4º-A do artigo 19, quando diz que a regularidade da aplicação mínima dos percentuais mencionados no inciso 1 e 2 do parágrafo 3º deste artigo será apurado na prestação de contas da representação do partido político na circunscrição do pleito. Então, conforme descrito nesse parágrafo 4º-A, assim mencionado, o setor técnico chegou à seguinte apuração em relação aos percentuais a serem aplicados pela agremiação nas contas e análise. A. Para a cota de candidaturas femininas, no total de despesas pagas pela agremiação com recurso do fundo partidário, 30 mil, deveria ter sido aplicado percentual de 46,35% para tal rúbrica, o que resultaria na importância de R$ 13.905. Em relação à candidatura de pessoas negras, o total de despesas do fundo partidário, indicado no parecer, foi de R$ 3.905 para o gênero feminino e de R$ 16.905 para o masculino. Dessa forma, o percentual aplicável em relação às candidaturas femininas seria 57,90% e de 50% para o gênero masculino. Assim, os valores do fundo partidário que deveriam ter sido destinados a cada um dos gêneros seria de R$ 8.051 para o feminino e R$ 8.047 para o masculino, os quais totalizaria a quantia de R$ 16.098,50. A agremiação ainda chegou a tentar justificar as irregularidades. No primeiro caso, aduziu que não se aplicou o recurso do fundo partidário para o pagamento de custos ou despesas diretamente relacionadas às campanhas eleitorais das candidatas ou dos candidatos, e sim no próprio partido. Dessa forma, efetuou o pagamento de serviços de assessoria contábil para a realização da prestação de contas partidárias referentes às eleições de 2022, razão pela qual alega que não houve descumprimento do disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 19 da Resolução 23607. Quanto às candidaturas de pessoas negras, a agremiação justificou não ter feito o repasse, alegando que não aplicou os recursos do fundo partidário em prol de candidaturas de qualquer tipo, mas tão somente realizou o cumprimento de uma despesa eleitoral específica, partidária, ou seja, pagamento de prestações de serviço de assessoria contábil na prestação de contas partidárias da eleição de 2022. No caso, as meras justificativas apresentadas pelo partido não são suficientes a balizar o cumprimento do que determinam os dispositivos aplicáveis, ao contrário do alegado. Na espécie, os regulamentos introduzidos nas normas eleitorais de característica infraconstitucional têm como fim dar respaldo às políticas afirmativas implementadas na Constituição. Portanto, não estão ali figurativamente, mas sim com o escopo de dar o mínimo de efetividade para a participação política daqueles grupos que, historicamente, não tiveram espaço conquistado organicamente, sendo então necessária a intervenção do Estado para equilibrar as forças. Por isso, nossos tribunais têm entendido que a burla ao sistema de distribuição dos fundos públicos para dar eficácia aos mandamentos instituídos nas normas configura irregularidade de natureza grave, apta a macular as contas por não cumprimento das devidas distribuições. No caso da política afirmativa relacionada à cota de gênero feminino, o TSE tem posicionamento de que sua burla se trata de falha grave, com respaldo na ADI 5617. Aqui trago a decisão no recurso especial 22028, relator ministro Jorge Mussi, de 1º de outubro de 2019. Vou ultrapassar a leitura para não alcançar Vossa Excelência. Nos regionais, também coletam-se julgados que direcionam na mesma linha interativa, inclusive no que pertine às candidaturas de pessoas negras pardas,
no qual se descumpre o estabelecido na medida cautelar proferida na DPF 738, conforme distrai das emendas abaixo convencionadas. Também aqui trago diversos julgados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Minas Gerais. Também vou poupá-los da leitura, né, e vou seguir aqui. Nas incursões jurisprudenciais empreendidas em busca de melhor robustecer o debate, interessante aqui citar essa de consulta realizada no TRF do Distrito Federal para a eleição de 2022, que corrobora a importância da matéria sobre as ações afirmativas, embora trate de tema à margem das prestações de contas, por cuidar de questionamentos sobre a divisão do horário eleitoral nas propagandas gratuitas no rádio e televisão. Então, trago aqui essa consulta que citei, é a consulta 0600-48-306 do TRE do Distrito Federal, de 28 de setembro de 2022. Nessa toada, trata-se, portanto, de falhas graves de conteúdo insanável em razão de não repasse dos percentuais provenientes dos recursos públicos a serem destinados a minorias descritas na norma. Quanto à terceira irregularidade, que trata das dívidas de campanha, esclareceu o analista de contas que, mesmo após a retificadora, ainda restará ausente documentos que comprovassem a assunção da dívida pelo partido político, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º e 3º da Resolução 23607. Para conferir mais clareza ao julgamento, trago aqui o dispositivo da resolução mencionada no parecer, nos quais se especificam os documentos não apresentados pela agremiação, especiais no inciso 1, 2 e 3 do parágrafo 3º do artigo 33, onde diz que os partidos políticos e candidatos, o candidato pode arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição. Isso é o caput do artigo 33. O parágrafo 2º diz: eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político. Parágrafo 3º, a assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional de direção partidária, com apresentação no ato da prestação de contas final. O inciso 1, o acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e anuências da pessoa credora. 2, o cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo. E 3, a indicação da fonte de recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido. Prossigo aqui no voto dizendo que sobre essa irregularidade, vale realçar a análise feita no setor de exames de contas sobre as consequências de burla às determinações normativas. E o setor disse o seguinte: quanto à dívida de campanha, no valor de R$ 62.048, abaixo detalhada, restou evidenciado que o partido, mesmo nas contas retificadoras, não apresentou os seguintes documentos, conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 2º e 3º da Resolução 23607/2019, que é a autorização do órgão nacional para a assunção da dívida pelo órgão partidário da respectiva circunscrição, o acordo expressamente formalizado, no qual deverá constar a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e anuências do credor e o cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo e indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido. Nesse contexto, ainda que ao parecer, ressalta-se que a realização de pagamentos de despesas após as eleições pode indicar uma tentativa de burla ao controle e fiscalização da Justiça Eleitoral sobre os recursos utilizados no pagamento. Por essa razão, a necessidade de formalização da dívida de campanha com a assunção da obrigação por parte dos diretórios partidários, garantindo assim que haja controle sobre a origem dos recursos empregados por meio da prestação de contas anual das agremiações. Despesas não cobradas por seus fornecedores podem sugerir a doação proveniente de pessoas jurídicas. Prossigo no voto dizendo que, no caso, não se deve entender a necessidade de apresentação dos documentos elencados na norma como uma simples formalidade. A jurisprudência atual tem entendido que a existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo órgão partidário constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas por comprometer a transparência do ajuste contábil. Aqui é o recurso especial 0645-284, relator ministro Mauro Campo Marques, em 29 de 8 de 2022. Trago aqui também precedentes desse próprio regional, aqui um do Dr. Francisco Érico Carvalho Silveira, prestação de contas 0602, 87.718, de 23 de junho de 2023, bem recente, e outra da relatoria do Dr. Davi Sombra, que é o recurso eleitoral 0693.157, de 3 de novembro de 2022. Ante o exposto, as falhas são graves e maculam a transparência, a fiscalização e a confiabilidade do balanço contábil, bem como comprometem a eficácia das medidas afirmativas de fomento à igualdade de gênero e raça, sendo a desaprovação medida que se impõe. Isso posto, em consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação da presente prestação de contas de campanha eleitoral do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores PT Ceará,
alusivas ao pleito 2022, nos termos do artigo 74, inciso 3 da Resolução 23.607, com a determinação de devolução dos valores horários, no valor de R$ 30.003,50, correspondente à soma dos valores do fundo partidário não destinados às candidaturas do gênero feminino e ou de pessoas negras, conforme indicado no normativo de regência. É como voto, senhor presidente e eminentes pares. Pois não, doutor Bucão, vamos escolher os votos. O doutor Gleidson. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o relator pela clareza do voto e acompanho na íntegra. Pois não, doutor Gleidson. Doutor Érico. Quero pedir vista, senhor presidente. Vista concedida. Vamos para o último processo da pauta de hoje, que tem também um pedido de sustentação oral. O advogado doutor Adriano Ferreira Gomes Silva, lá de Sobral. Ele está virtualmente, tem um pedido também dele de preferência. Esse é o último, é o processo número, é uma propaganda partidária, o número 0600 170 43 2023, a origem Fortaleza, relator juiz Gleidson Marques Fernandes, requerente é o PSB, órgão de direção estadual, advogado doutor Adriano Ferreira Gomes Silva, assunto pedido de veiculação de propaganda partidária gratuita, formulado pelo Diretório Estadual do PSB, a ser transmitida mediante inserções no rádio e televisão no segundo semestre de 2023. Eu indago se está na sala, já estou vendo ele ali, o doutor Adriano. Bom dia, doutor Adriano. Doutor Adriano, olha o som. Eu não estou conseguindo ouvir o doutor Adriano. Doutor Adriano, eu acho que seu microfone está desligado. É melhor o senhor sair da sala e ingressar novamente. Doutor Adriano, vamos ver se Vossa Excelência... Ah, sim, nós estamos vendo e ouvindo muito bem. Né? Obrigado, Excelência. Eu pergunto se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Pois não. Então, Vossa Excelência dispõe do prazo regimental 15 minutos para proceder à sua sustentação oral. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Senhor presidente, desembargador Raimundo Nonato, eminente juiz relator, doutor Gleidson Fernandes, doutor procurador eleitoral, doutor Samuel Arruda, demais membros dessa egrégia corte, quem saúdo em nome da eminente jurista, doutora Camille Castro. Cuido dos presentes autos, excelências, de pedido de veiculação de propaganda partidária gratuita formulado pelo Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro, PSB, mediante inserções no rádio e televisão, no segundo semestre de 2023. Cabe registrar, excelências, que não se desconhece que o presente pedido foi formulado sem observância do prazo estabelecido na resolução 23.679 do TSE, que estabelece que esse prazo é até o dia 25 de maio do corrente ano. No entanto, excelências, é importante registrar, e aqui eu peço especial atenção de vossas excelências, pelo fato de que a atual direção partidária, a Comissão Provisória do PSB, só veio assumir a direção do partido em 16 de agosto de 2023. E qual não foi a surpresa? Que se deparou com uma situação de total abandono do partido, em que estava a agremiação partidária naquela ocasião. E tomou conhecimento de que esse requerimento de veiculação da propaganda, dentre outras questões que
não tinham sido cuidados pela anterior gestão partidária, tomou conhecimento que esse requerimento não tinha sido efetuado. Então, Excelências, como se trata, no nosso entendimento, de matéria administrativa, cujo aquele prazo da resolução que eu já me referi, ser um prazo que não é peremptório, que a matéria é eminente administrativa, é que nós formulamos esse pedido para tentar sensibilizar essa corte no sentido de salvar o que resta ainda dos 2 últimos meses do ano, novembro e dezembro, para que possa o partido veicular sua propaganda partidária. Nesse sentido, nós trouxemos à colação, com o pedido, um precedente do Tribunal Superior Eleitoral que se aplica perfeitamente ao caso, por analogia, diga-se a verdade, por analogia ao caso, no mandato de segurança 06.000.2381, relatoria do ministro Raul Araújo, em que ele concedeu, mesmo o pedido sendo sido formulado fora daquele prazo da resolução, o direito da agremiação veicular suas propagandas partidárias. Então, Excelências, basicamente se trata dessa questão, e eu rogo ao senso de justiça de Vossas Excelências para que defiram a realização da propaganda. É o que se requer nesse processo. Grato pela atenção. Doutor Adriano. Encerrou. Excelência. Muito obrigado, doutor Adriano, pela sua sustentação. Obrigado pela atenção. Eu passo a palavra ao relator. Obrigado, senhor presidente. A resolução TSE 23.679 de 22, ao regulamentar a propaganda partidária gratuita em rádio e televisão, realizada por meio de inserções, definiu o dia 25 de maio do ano não eleitoral como prazo final para os requerimentos de veiculação referentes ao segundo semestre desse ano. Comprovado que a agremiação partidária protocolou seu requerimento após o prazo estabelecido, ou seja, em 2 de outubro de 23, mais de 4 meses de atraso, não deve ser conhecido o pedido para a veiculação de propaganda partidária no segundo semestre de 2023, ante sua manifesta intempestividade, pedido não conhecido, é como voto, senhor presidente. Vossa Excelência vota no sentido de que não seja conhecido o pedido, né? Como, na sequência, como vota o doutor Érico? Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Doutor Adilberto. Também acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Gleidson. Desembargador Gleidson. Ele está na sala. O microfone do desembargador Gleidson está desligado. Não, presidente. Vossa Excelência acompanha o relator? Acompanho o eminente relator. Pois não. Desembargadora, doutora Camille. Doutor Bucão. Acompanho o relator, presidente. Proclamando o resultado, a Corte, à unanimidade, não conheceu do pedido levado a efeito pelo PSB, órgão de direção estadual. Esse é o resultado. Superada aqui, vencida aqui a pauta, não tem pauta administrativa. Então, Senhor presidente, só pedir realmente que esse tribunal aprecie um voto de louvor mais uma vez, considerando a sabatina que foi aprovada pelo desembargador Teodoro hoje, posso considerá-lo ministro do STJ, queria dar os parabéns, não só à família, mas como ao próprio eminente ministro, e logo mais a posse do mesmo, que vai trazer tanta luz àquele tribunal e nos deixa tão orgulhosos quanto cearenses e nordestinos. É como peço, senhor presidente. Ao requerimento, o Ministério Público também. A Corte aprovou o requerimento levado a cabo pelo doutor Érico relativamente ao desembargador Teodoro Silva Santos. Vamos encerrar nossa sessão. Bênçãos de Deus. Dou por encerrado e amanhã a gente tem sessão no mesmo horário às 9 horas. Muito obrigado a todos, um bom dia, uma boa semana. Até amanhã.